Olá, turma. Vamos introduzir a genética, né? Chegamos no momento de estudar a genética. Não sei se vocês já estudaram no ensino fundamental, mas o que estuda a genética? Nós deixamos aqui com vocês, para quem quiser se aprofundar, uns sites para vocês entrarem no Google e procurar mais informação. O livro de vocês, ele não traz essa introdução que a gente vai trabalhar com vocês, relembrando os principais termos da genética, certo? Então, dê uma lida para facilitar o entendimento. Então, vamos lá. O que é que estuda a genética? Ela estuda a hereditariedade, né? Diferentes e semelhantes, como somos, né? Então, nós somos muito semelhantes e muito diferentes. Vocês vejam aqui, ó, algumas das características que a gente herda e que torna a gente diferente. Alguns de vocês podem fazer isso em casa e ver de quem você herdou essa característica, do seu pai ou de sua mãe. Por exemplo, olhem como é a orelha de sua mãe e de seu pai. Se ela tem o lóbulo da orelha pregada, descolada ou é colada. Quem é que consegue aí enrolar a língua? Quem não consegue enrolar a língua? Se algum aí tem um cabelinho aqui que vem até a testa, formando um Vzinho, é um bico da viúva. Ou não, é fio reto. Ou quem tem sardas e outros não tem sarda. Então, todas essas características a gente herda, são herdadas, né? E aí nós vamos ver como é que os pais transmitem essas características para os descendentes. Qual é o momento? O momento da fecundação, da fusão, da união do óvulo com o espermatozoide, certo? Cada indivíduo resulta da união de gametas. Então, uma coisa que vocês têm que aprender, quando a gente falar em gameta, nós estamos falando gameta masculino é espermatozoides e o gameta feminino óvulo, certo? Então, a união dos gametas é que vai transmitir as características aos filhos. E onde se localiza essas informações genéticas que os pais passam aos descendentes? No núcleo da célula. No caso aqui, o gameta é a célula ovo, no óvulo. E o gameta masculino, o espermatozoide. Então, vai estar no núcleo da célula masculina, que é o espermatozoide, certo? E aí, depois que acontece essa união do óvulo com o espermatozoide, então aí vai começar a desenvolver o embrião, levando essas características, porque a célula ovo, depois de unida, ela vai sofrer sucessivas divisões, como vocês veem aqui, até formar o novo indivíduo. O núcleo de cada célula humana, no caso nosso, da nossa espécie humana, ela tem 46 cromossomos. Nesses cromossomos, vocês vão ver que a gente encontra o DNA, onde está todas as informações da nossa vida. Como é que são esses cromossomos? Esses cromossomos são em forma de um X, eles se enrolam, se condensam tanto que fica parecendo um X. Então, dentro dele está aqui, ó, o DNA, o cromossomo é feito de DNA condensado. Veja aqui a sombrinha dele. Então, o cromossomo é a estrutura que guarda esse DNA. Aqui a gente tem uma visão da fotografia feita de uma célula com o DNA, com os cromossomos, né? Que vocês veem aí, como eles parecem um X, aí ficam os livros desenhando os autores um X. O DNA é esse material que é característica dos indivíduos, próprio, né? De cada indivíduo tem seu DNA próprio. Cada cromossomo apresenta essa longa fita de DNA, que é o ácido desoxirribonucleico. Então, todos os seres apresentam esse conjunto de características que é específica, que vai distinguir dos outros seres, é o seu DNA. Então, por isso aqui, vários rostos, o DNA formando várias, porque cada pessoa tem o seu DNA próprio, com as suas informações próprias. Conjunto dos cromossomos. Por exemplo, na espécie humana nós temos 46 cromossomos. Então, o conjunto desses cromossomos, ele é chamado de cariótipo, certo? Eles são organizados por tamanhos, pela forma. Então, esse conjunto é chamado de cariótipo. Aqui vocês têm ele solto e a gente vai ver eles aqui organizadozinho para vocês verem
da espécie humana. Pronto, aqui a gente tem, o homem consegue organizar por tamanho, por forma e formar o cariótipo da pessoa humana. São 23 pares ou 46 cromossomos, onde são organizados pelo tamanho, pelo tipo de centrômeros, certo? Que são organizados. Vamos ver aqui no caso masculino e feminino, ó, o cariótipo feminino. Então, a gente tem 23 pares, ó, o par número 1, 2, 3, 4, 5, até o par 22. O 23 é o par sexual, que define o sexo. O feminino, ele é representado, ó, por X, ele tem as perninhas iguais, então eles dizem que é XX. O masculino, ele não vai ter completo, então ele denominou que é XY, certo? Então, o feminino só tem cromossomo X e o masculino tem XY. Então, quem define o sexo das crianças é o homem, porque ele tem um cromossomo diferente. Então, se um X encontrar com outro X é menina, mas se um X da mulher encontrar com Y, vai nascer um menino, certo? Então, vejam aqui. No caso da mulher, os dois cromossomos são X. Só tem cromossomo X. Então, se tiver nascendo só menina, a culpa não é da mulher, do homem. Já o cromossomo 1 masculino, ó, tem um X e um tá faltando, o complemento, aí eles denominaram Y. Ficou um completo, outro incompleto, aí eles deram XY no caso do cromossomo masculino. Então, nós temos 46 cromossomos, porém no óvulo materno só vai ter 23. No espermatozoide também, que é de origem paterna, só vai ter 23. Então, como é que aconteceu isso? Se em todas as partes do nosso corpo nós vamos ter 46 cromossomos, nas células do cabelo, das unhas, dos outros órgãos, fígado, coração, 46 cromossomos, até do ovário e do testículo também vai ter 46, e na hora do óvulo, espermatozoide só tem 23. Como é que aconteceu essa redução? Foi através da meiose. Então, a meiose é um processo de divisão celular, onde a célula com 46 cromossomos, ela reduz para 23 cromossomos. E, por exemplo, a célula do ovário, ela tem 46 cromossomos. Então, elas vão começar a sofrer dois processos de divisão. No primeiro processo, vocês veem aqui que a gente tem cromossomos aos pares, que tem 46 cromossomos. No primeiro processo de divisão, olha, estavam 2 cromossomos, só ficou um em cada um, ainda com 46 cromossomos. Na segunda divisão, esses cromossomos que tinham 46 passam a ter apenas 23. Ó, vocês vejam, só metade deles que permaneceram. Então, houve uma redução no número de cromossomos. Isso acontece tanto na célula ovo, um óvulo, para a formação do gameta feminino, né, que é o óvulo, como também para a formação do gameta masculino, o espermatozoide. Os testículos também vão originar células que vão sofrer meiose. No primeiro momento, os 46, ó, eles estão aos pares. Então, essa de 46 vai sofrer a divisão e vai ficar só com metade do número de cromossomos, 23, certo? E aí, depois que isso acontece, ó, que é chamado de espermatogênese e ovogênese, os espermas que foram originados lá das células do testículo vão dar origem a 4 novas células só com metade. 2N são as células do testículo, são 2N, que é diploide, que tem 23 da mãe e 23 do pai. E agora, eles vão dar origem a só metade. Então, eles ficaram com... Essas diploides têm 46 cromossomos, certo? Diploide é 2N, que significa que somou os 23 da mãe e 23 do pai e formou as células do filho com 46. Mas aí, no espermatozoide, através da meiose, vai ficar só cada espermatozoide com 23. A mulher do mesmo jeito, no ovário dela ela tem diploide, 46, porém na formação do óvulo vai passar por meiose e vai ficar apenas 23.
Na hora que 23 do óvulo encontrar com o espermatozoide que tem 23, vai formar a criança com 2M, que é diploide, com 46 cromossomos, certo? Então, aqui só lembrando para vocês uma perguntinha, se vier na prova, para vocês ficarem antenados. Meiose. O que é meiose? É um processo de divisão que garanta a renovação das células mortas? Não. Quem garante a divisão da renovação das células mortas é a mitose. Então, quando a gente sofre uma queimadura, um corte, as células vão preencher por mitose, que as células são 46 cromossomos e elas vão se dividir, originando outras iguaizinhas com 46 cromossomos. É o processo de divisão que garante a formação dos gametas. A gente viu aqui que sim, ó, ela tinha 2N e foram original os espermatozoides e original o óvulo. Então, certa. É o processo de divisão realizado apenas em célula diploide? Sim, embora ela seja realizada apenas em célula diploide, mas aqui está dizendo que ela é realizada, é um processo de divisão realizado pelas células diploide. Ele é um processo de divisão que vai gerar gametas, vai formar gametas, certo? Então, esse conceito aqui não é do que é meiose, certo? Por isso, embora elas sejam realizadas por células diploide. Não está relacionado com a variabilidade genética, errada, porque é através da meiose que a gente tem tantas características diferentes, como a gente já viu antes, né? E aí a gente tem que os cromossomos, eles podem ser homólogos. O que significam cromossomos homólogos? É que eles são semelhantes. Por exemplo, se eu recebi de minha mãe e de meu pai um cromossomo, então nas mesmas partezinhas que vocês estão vendo aqui, ó, azul, lilás, quer dizer, da parte do cromossomo que eu recebi de minha mãe, por exemplo, aqui, o óvulo vem, o cromossomo a gente partiu ele, separou ele aqui, certo? Aí onde tiver responsável pela cor do olho, cor de cabelo, tamanho, altura, no do pai vai ser correspondente. Aí a gente chama de cromossomos homólogos, certo? Os cromossomos homólogos aqui, ó. A gente descruzou para vocês verem, no mesmo lugarzinho que tem é responsável pela cor do cabelo, cor da pele, altura, obesidade, do cromossomo que eu recebi materno, eu vou ter o correspondente no paterno. Isso é chamado de cromossomos homólogos ou semelhantes. Aí aqui tem ó, X e Y. Se eu recebi de minha mãe um X, de meu pai um Y, então vai ser um rapaz. Esses cromossomos não vão ser homólogos, porque ó, tá faltando um pedaço, não são semelhantes. Já o da menina, elas já vão ser semelhantes, as mesmas estruturas são bem semelhantes. Ela recebeu um X da mãe e um X do pai. Então a gente tem ó, a representação desses cromossomos autossomos. 44 são chamados autossomos porque eu recebi minha mãe e de meu pai, e eles são semelhantes. Autossomos somou, certo? E mais o par sexual, que é XY. A menina aqui, ó, o menino, o símbolo é esse. E já a menina, nós temos 44 autossômicos, que faz parte dos que é idêntico. Para meninas e meninos são idênticos. Receberam da mãe e do pai e eles são bem semelhantes. E o XX, que é a menina só tem X. Então, esse par sexual vai ser diferente para menina e para menina, porque o menino tem XY e a menina XX, certo? Então, esses cromossomos aqui não são homólogos. É chamado de cromossomos sexuais e esses cromossomos autossomos. Então, a gente pode dizer que tem, poderia ser outra forma de representar, 22 autossomos mais XY, 22 autossomos mais XX, que seria 22 pares, que davam o mesmo 44. Ou 44, que é o todo, mais o par sexual, que dá os 46. Então, ao todo, a espécie humana tem 46 cromossomos. Então, vamos fazer uma atividade para poder a gente fixar esse conteúdo. Até a próxima!